Graça e paz, meus amados. Sou José Alves Rocha, do canal Vivendo as Profecias. Trazendo mais um vídeo para vocês, meu povo. Aqui dessa igreja sem fronteira, sem muro, sem teto. Chamado para fora. Fazer acordar muita gente que está dormindo. Já viu falar em câncer? Quando a pessoa está com câncer, que chega até o médico. E o médico desengana. A vida para ele não tem mais valor. Ele está desenganado pelo médico, ele vai morrer. O médico diz para ele não tem mais cura. Assim é o plano de salvação. Tem muita gente desenganada pelo pastor e pelas igrejas, dizendo que para ele não tem mais cura. Que para ele é inferno. Inferno é morte. Porque ele adulterou, ele usou droga, ele bebeu, ele brigou, ele traiu a mulher. Irmão, não devemos fazer nada disso. Nada. Porque se tu fizer isso, tu vai tomar uma chalapada de Deus. Tu vai apanhar. Tu vai sofrer. Porque Deus é pai. Ele te bate. Mas não te abandona. É tu que abandonou ele, mas ele vai te buscar. Se tu é um escolhido, tu é um predestinado, se tu é um eleito, os seus problemas não te tiram a salvação. Se na tua cabeça está que tu não tem mais, se tu é um filho do inferno, tira isso da tua cabeça, meu irmão. Por mais que tu esteja numa vida errada, tu és salvo. Entendeu? Muitas vezes tem gente aí se acabando numa vida errada, que está desenganado por uma igreja, que para ele não tem mais jeito. E eu te digo, tem sim, vou te mostrar na Bíblia. Que tem sim. Tu não está perdido. Tu vai vir aleijado, cego, careca, mancando. Mas tu vai vir. Porque Deus vai te buscar. Tu é dele. Tira da tua cabeça essa maldição que foi colocada, que para você não tem jeito. Tem jeito sim. Você que está desenganado e vive uma vida conturbada, perturbada, porque alguém que colocou uma maldade, dizendo que você não tem mais jeito por causa dos seus problemas. Aí mesmo que você não vai deixar os problemas. Quem está desenganado, tem mais jeito, então vou viver a minha vida, estou no inferno mesmo, e se acabando a sua saúde. Vem, meu querido, venha para Jesus. Morreu com braços abertos, não recusando ninguém. Ele morreu com braços abertos, não foi fechado assim não, para quem bater aqui ser recuado. É assim, ó, todos para voltar para ele, reconciliar com ele, voltar para ele. Ele está com os braços abertos, esperando, vem meu filho, para você tem jeito, sai dessas drogas, sai dessa criminalidade, sai desse alcoolismo, saia dessa prostituição que está te arrasando, porque te desenganaram, dizendo que para você não tem jeito, eu te arrumo a tua casa, tu é meu. Se tu não vir, a consequência vai ser pesada. Eu vou te dar uma surra, te botar em água de sal. Mas tu vai ter que ficar. Amém, irmão? Amém. Tu é de Deus abençoado, filho do Altíssimo. Tu é de Deus. Reino espiritual. Essa é minha... Estou fazendo mais uma live, mais um vídeo que fala: o evangelho pregado hoje nas igrejas contradiz o verdadeiro evangelho da graça de Cristo. Os evangelhos pregados hoje é contra a Cristo. As igrejas que dizem que está com Cristo, não está com Cristo. Amém, irmão? Vou te mostrar. E tira a sua conclusão se eu estou mentindo. Me chame de louco, não tem problema.
Não tem problema. Só não me chame para debate, que eu não vou. Que a Bíblia diz para me fugir de debate. Não entrar em contenda da secretaria. Está lá em Tito 3. Para não entrar em contenda a respeito da lei. São coisas inúteis e vãs para os que perecem. Porque esse tal já é condenado. Por si mesmo já é condenado. Então, não me entro em debate. Se você achar que a minha mensagem, os meus estudos estão errados, faça um melhor, irmão. Pega alguns versículos que eu estou citando aqui, melhore o seu estudo e traga um que eu vou ver também e vou melhorar o meu através do seu. Que é assim que funciona. Nós não somos egoístas nem soberbos. Nós estamos aqui para aprender um com o outro. Nós não somos irmão em Cristo. Não somos membro um do outro. E por que eu não posso pegar um seu e melhorar o meu e você não pode pegar o meu e melhorar o teu? E nós entrar tudo pela mesma porta. Esse é o reino de Deus. Amor, amor, amor. Amém. Um reino espiritual. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo, Pai, onde fala que os evangelhos de hoje pregados pelas igrejas contradiz o verdadeiro evangelho da graça. As igrejas de Cristo hoje é contra o próprio Cristo. Que quando a gente é a favor de Moisés, elimina Cristo. Então, Pai, que Tu envie a Tua luz, a Tua glória, que acenda a luz do Teu Espírito dentro de mim que estava morto, mas hoje está vivo, Pai, e me guiando. E que não deixe a minha carne, Senhor, que não presta para nada falar mais alto. Mas que o Teu Espírito acende por a Tua glória dentro de mim, ó Pai. Fale pela minha boca e leve um ensinamento, Pai, para que esse povo venha aprender aquilo que Tu tem para ensinar para eles, não aquilo que eles querem aprender. Que Tu tire de dentro das denominações, ó Pai, e que tire a viseira, o véu do rosto dele, para que eles enxerguem a verdadeira graça e que são salvos através de Jesus, pela fé. Pela graça são salvos, não pela lei. Pela graça são salvos, não pela lei. Pela graça são salvos, não pela lei. Amém? Isaías 26, 9. Com a minha alma desejei, de noite, e com o meu espírito, que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Com a minha alma te desejei, de noite, com o meu espírito que está dentro de mim. Não é o espírito que está fazendo, o meu espírito, que Deus me deu, está dentro de mim. E Ele é que faz eu levantar de madrugada e buscar o Senhor. Ele é que me defende do caminho do mal. É Ele que fica na minha consciência, que sim ou que não. Ele está dentro de mim, é meu. É uma extensão de Deus, é meu. Ele é fraco por causa da minha carne. Assim como Cristo estava na carne, estava fraco, que morreu na cruz. Mas depois que esse espírito sair desse corpo maligno, ele volta a se revestir de poder. E teremos um corpo igual de Cristo. Amém? Zacarias 12, 1. Zacarias 12, 1. Marcando. Vai marcando os versículos no caderninho, irmãos. Não precisa ser agora. Como está gravadinho aí o vídeo, tá? Que você assistir, tudo, marca na tua Bíblia, irmão. Para tu ler para os outros. Vai passando esse vídeo para os outros. Zacarias 12, 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estende os céus e que funda a terra e que forma o Espírito dentro de mim. Você viu aí, irmão? E que forma o Espírito dentro de mim. Hoje nós somos espiritual. Está aqui dentro.
esse espírito era abafado pela lei. A lei é condenação. A lei é ordenança. A lei é mandamento. Então, sobre mandamento, meu espírito estava afogado. Ele não estabelecia, ele não crescia. Por causa da obediência, eu não era livre. Mas aí vem Cristo e tira a lei. Substitui a lei. Abroga a lei. Entendeu, meu irmão? E traz a nós um novo reino, a graça. Agora, não de carne. Não de mandamento. Não de ordenança. Mas espiritual, de consciência, de letra escrita no meu coração. Nova era. Ficou velho. E aquilo que envelhece, perto está de acabar. Escritor aos Hebreus. Se aquele primeiro aliança fosse repreensível, nunca teria buscado lugar para uma segunda. Hebreus. Você vai ver lá na frente, eu vou dizer. Capítulo e versículo. Capítulo 8. Hoje não é mais de letra. Hoje é de espírito. Amém, irmão? Zacarias 12:1. Zacarias 12:1. O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Formou, estava morto. Quando Jesus veio, numa data específica, que ele tinha que vir, para implantar a nova aliança e tirar aquela aliança velha, que Deus é organizado, ele vem dar vida a esse espírito abafado pela lei. Entendeu? Pentecoste. Vamos ler? Vamos lá. Atos 2:1-4. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, e as quais puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Irmão, todos reunidos dentro do mesmo lugar, dentro da mesma casa. Veio um vento, como um som, um vento impetuoso, e encheu toda a casa. A glória! A glória! E esse espírito que eu acabei de ler aqui para vocês, Isaías 26:9, Zacarias 12:1. Que estava dormindo, abafado pela lei, acordou. O som, olha o som, irmão, fala do som. E penetrou no seio de cada um e acordou o espírito que estava. Aí começaram a falar línguas. Porque o espírito entrou em ação e daí para cá todo mundo entrou em ação.
Começa uma nova era, um reino espiritual. Ezequiel 43, 4 e 5 tem uma passagem que, igual o dia de Pentecostes, que presta atenção para você ver. E a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho das portas, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio exterior, e eis que a glória do Senhor encheu todo o templo. Levantou-me o Espírito, mas no dia de Pentecostes, a glória do Senhor, o som, o vento. Levantou o Espírito e começa agora o reino espiritual. É por isso que é tanta da confusão, meu irmão, que as pessoas que não têm entendimento fazem. Inventam. Amém? Vamos lá. Agora os 12 estão prontos. Por quê, irmãos? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para você. Ainda do reino espiritual. 2 Coríntios 3, 2 a 3 e 3. Vós são as nossas cartas, escritas em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já manifestou o que vós são, nós escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tauba de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. Mas em tábua de carne do nosso coração. Vou repetir de novo essa passagem. 2 Coríntios, tá, para mostrar hoje o reino espiritual que nós vivemos. Não é o reino carnal como na lei. Por isso as confusão de tanta ordenança e mandamento. 2 Coríntios 3, 2 e 3. Vós são as nossas cartas escritas em nossos coração. Escrita em nossos coração. Não é mais em mandamento de pedra. Não é mais em letra de Bíblia. É em nossos coração. Conhecida e lida por todos os homens. O que é isso? Dá o bom exemplo, o bom testemunho. O bom testemunho. Conhecida e lida por todos os homens. O filho do diabo, mas não foi quem também, seu dia ninguém diz nada. Mas se a igreja amanhã chega, passa das 9h30 com o somzinho mais alto, ela é denunciada. Por isso a gente, o que é que ele diz? Olha os crentes. E já vem multa, por favor que não vem multa, mas para a igreja vem. Então fique esperto. As nossas cartas conhecidas e lidas por todos os homens, a nossa vida. Porque já manifestou que vós são as cartas de Cristo, manifestada por nós e escrita-nos com tinta, mas escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Está entendendo, irmão? Hoje você segue o coração. Hoje você é carta escrita e lida. Não em página de papel, mas no teu coração. Não escrita com tinta, não é com tinta, mas em papel. Papel. Não é mais com tinta, em papel. É com o Espírito no coração. Aquele reino da letra, que a letra mata, acabou, findou em Cristo. Findou. Isso aqui acabou em Cristo. Não estou dizendo a Bíblia.
Fazer uma simulação usando ela, da letra que matava, que é o Velho Testamento. Acabou em Cristo. Mas veio a epístola de Paulo. Não os apóstolos. Não os apóstolos. Mateus 10, 5 e 6. Mateus 10, 5 e 6. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não entrais pelo caminho de gentios, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entraste pelo caminho dos gentios, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje a gente, várias vezes que escuta, é a lei de Moisés, o véu trazendo de volta. E os evangelhos. Você pergunta para um crente aí hoje, qual é o livro do Novo Testamento? Aí ele vai dizer Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são livros das transições, enviados para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós somos gentios. Então, esse livro para nós não vale. Eles é Novo Testamento por causa da transição para os apóstolos. Os apóstolos enviados para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não somos ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós somos gentios, espalhados entre as nações. E para os gentios ainda vai vir aí o apóstolo dos gentios. Amém? Gálatas 1, 10 a 15. Gálatas 1, 10 a 15. Porque, persuando eu agora, a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo? Porque hoje nós estamos na graça não é um reino de carne, de obediência, de ordenança de homem. Mas é um ministério de espírito não escrito com tinta, mas pelo Espírito dos vossos corações. Você hoje tem que obedecer à voz da sua consciência. E se você obedece à voz da sua consciência, enviada pelo Espírito Santo, que é gerado dentro de você, você não precisa de homem para mandar na tua vida. É isso que Paulo está falando. Porque se você, todavia, obedecer a homem, você não seria servo de Cristo. Porque você vai estar debaixo de lei, que o homem não tem nada mais para você, porque não lei, ordenança e mandamento. Hoje nós não precisamos mais disso. Não seria servo de Cristo? Mas faço vós saber, irmão, que o evangelho que por mim foi enviado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste o qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como soberania perseguia a igreja de Deus e a assolava, perseguia e assolava, matava os cristãos. Paulo perseguia e assolava as igrejas de Deus, que ele era zeloso no judaísmo, ao qual hoje as igrejas vivem dentro do judaísmo, assolando também a igreja, dizendo que é da igreja e assolando a igreja, com mandamento,
com preceito, com leis e com ordenança. Na minha nação exedia em judaísmo e muito da minha idade, sendo exatamente zeloso das tradições de meu pai. Mas, quando aprove a Deus que, desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Estão me entendendo, irmão? Vem até mim. Paulo, você já está conversando com um amigo meu? Ele é evangélico. Eu não sou evangélico, eu sou cristão. Evangélico é aquele que obedece pastor. Eu não obedeço pastor, eu obedeço a Cristo. Eu não estou mais na lei. Hoje eu estou na graça. Na graça eu sou livre. Eu vou para a igreja o dia que eu quero, se eu não quiser eu não vou. Tá? Não é a igreja que salva, a Bíblia até diz que Deus não funciona mais dentro da igreja, não está lá, e que eu sou a carta escrita e lida, e que o Espírito Santo está dentro do meu coração, e que eu sou o templo de Deus. Se eu sou o templo de Deus, eu não sou obrigado a estar socado dentro de uma igreja, que a igreja é eu. Eu preciso obedecer à voz do Espírito e à minha fé. E o que foi que aquela pessoa me respondeu? Ele diz que as igrejas hoje é tudo portas abertas. Que os crentes estão muito livres. Muito livre. Está muito livre. Eu digo, mas o crente é livre. Por que o crente não é livre? Entra tudo que é tipo de gente da igreja? Sim, meu irmão. Olha Paulo. Você não viu o que eu falei de Paulo aqui? Ele assolava, perseguia o povo de Deus. Ele foi o cúmplice do apedrejamento de Estevão. E já era escolhido de Deus. Aí é que está. Ele fazia isso e já era um escolhido de Deus. Paulo já era um preparado por Deus. Amém, irmão? Assolava, perseguia e matava. Mas já era escolhido de Deus. Entendeu? Moisés era um criminoso. Era escolhido de Deus. Davi foi o homem que mais matou ímpio. E ele diz no Salmo 139, no versículo 14 ao 16, no 16, que antes dele ser formado, ele já era escrito em um livro. E a tua vida toda traçada dia a dia, antes que nada disso existir. Se você for ver, irmão, Moisés, Davi e Paulo, os três criminosos, foram os três homens que escreveram mais a Bíblia. Três criminosos. E esses três é que tem mais livro na Bíblia. O Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia é de Moisés. O Salmo, 150 capítulos, e mais Reis, e Crônica, parte de Crônica de Reis, Davi. E Paulo, as epístolas.
Toda a graça. Toda a graça. Paulo. Os 3 criminosos. Hoje, quando entra um criminoso dentro da igreja, que se regenerou, que quer entrar na graça e largar o mal feito, você veja, olha, tipo, com o olho torto. Quer deixar ele lá matando. Não quer que ele se regenere e venha para a graça, viver uma vida abundante em Cristo e parar com os seus malfeitos. Não. Não, meu filho, porque não fica lá no mundinho. Isso não é de Cristo, irmão. Não foi para isso que Cristo chamou a igreja. Vamos lá. Vamos lá. Paulo perseguia a igreja de Deus. Matava os crentes. Era um escolhido de Deus. Atos dos Apóstolos 9, 3 a 6. Aqui Deus começa a preparar. Aqui Deus começa a preparar o homem para trazer a graça. Os apóstolos enviados a pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? Eu já mostrei para vocês aqui, vou mostrar de novo. Mateus 10, 5 e 6. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, porque é agora que está levantando o profeta dos gentios, profeta para os gentios, apóstolo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo foi levantado exclusivamente para pregar para gentil. Quero falar para vocês uma coisa, irmão. Quem não é de Israel é gentil. Se você está no Brasil, você é gentil. Jesus enviou Mateus 10, 5 e 6. Enviou 12 e ordenou, dizendo: não entreis pelo caminho dos gentios, e nem cidade de samaritanos. Ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que a gente vê hoje as igrejas pegando é os apóstolos. Todo o Novo Testamento, os 4 evangelhos, quem é? Quem é? Diz para mim, vai lá, pesquisa aí. Está na sua mente? Mateus, Marcos, Lucas e João, lá na frente Tiago, Pedro. Todos os apóstolos, todos enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não sou ovelha perdida da casa de Israel. Você não é ovelha perdida da casa de Israel. Você é filho de Deus, é generado, nascido do Espírito, feito para a salvação, predestinado, escolhido e eleito. Desde a fundação do mundo. Para entrar nesse reino de Deus, que é o reino espiritual. Amém, irmão? Vamos lá. Gálatas 1, 10 a 15. Ah, não, aqui eu já li. Vamos cá. Atos 9, 3 a 6. Atos 9, 3 a 6. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cessou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus,
a quem tu persegue. Duras provas te recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo, atômico, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Irmão, isso aqui é tremendo, tremendo. Em primeiro lugar, veja como que Jesus se refere a Paulo. Paulo estava perseguindo quem? A Jesus? Ou o povo de Jesus? Ao povo de Jesus, a igreja de Jesus. Mas como que Jesus se refere a Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegue? Sabe por que Jesus disse? Por que me persegue? Sendo que não era ele, porque nós de Cristo somos um. Nós, quando se reconcilia com Cristo, somos um. Somos um Espírito em Cristo. Quando nós dizemos que nós somos a extensão do seu Espírito, o pessoal pensa que é mentira. Somos um. Vou te mostrar lá na frente. Hoje, nós somos igual a Cristo, com uma diferença: ele está ressuscitado. Mas como ele estava na carne, a diferença não é a obediência, que nós não obedecemos, ele era obediente à sua fé. E nós não somos obedientes à fé, por isso que pecamos. Mas somos espírito revestido de carne, nós tínhamos que ter o mesmo poder que tinha Jesus na carne, se nós fossemos obedientes igual a ele. Obedeceu. Porque nós temos esse privilégio, esse poder de ser igual a ele, obediente em espírito e carne, como ele foi. Ele também estava fraco aqui, que foi sujeito à morte. Então ele não era morto, mas mata ele hoje em espírito. É igual você, quando sair desse tabernáculo, desse corpo de carne, vai mexer com você. A sua força volta e é revelado de novo a pessoa que você era antes da fundação do mundo, espírito. Você volta a ser espírito, que agora está revestido de carne, mas é espírito sem força, até o dia que ele quiser. Entendeu? Vamos lá. Duras coisas você fez se recalcitrar contra os agrilhões. Sabe o que é se recalcitrar contra os agrilhões? Você sabe o que é agrilhões? Vou lhe explicar. Quem já foi aí, Nordeste, que sabe o que é o ferrão? Encostado o ferrão, ali no ferro, tem umas argolinhas que o vaqueiro bate para provocar o boi. Provocar. Ele trinca, o chocalha, aquelas argolinhas. Aquilo é o agrilhão. É duro se recalcitrar contra os agrilhões. Porque você vai ver, Paulo, você vai cair no meu ferrão. E a Bíblia diz que Paulo tremia. Atômico. Cadê o valentão? Cadê o valentão que matava o povo de Deus, perseguia as igrejas, zeloso do judaísmo, da lei do seu pai? Cadê Paulo? Agora está atômico, cego, tremendo. Brinca com Deus. Brinca. Esse é o Jesus que mataram. Que eu estou acabando de provar para você. Quando ele estava aqui, Jesus, nascido de Maria, em carne, com o Espírito revestido de carne, também participou da mesma carne, do mesmo sangue que nós, mataram ele, bateram, botaram coroa, levaram cruz, cuspiram, deram vinagre. Agora Paulo, o matador, treme. Depois que ele ressuscitou, só pela voz dele, a voz dele, ele tremeu, atômico.
Assim é você, meu irmão, não tremendo atômico cego, mas revigorado, cheio de poder, quando você largar esse corpo e voltar para o Senhor e ganhar aquele corpo glorioso, terá um corpo igual de Cristo. Esse é nós que está aqui hoje, que não damos valor, que as igrejas negam tudo isso. E entra lá na cidade, que lá eu vou te mostrar o que é de fazer. E lá ele foi ter um encontro com Ananias. Aceitou a Jesus, ele já era escolhido, só se reconciliou. Que a gente não aceita Jesus, nós se reconcilia com Jesus. Isaías 54, 7 e 8. Pelo um pouco de tempo te abandonei e tirei minha face de ti, mas eu depois, com a minha misericórdia, te busquei. Pelo um pouco de tempo. Pelo um pouco de tempo. Ele vai te buscar. Você é escolhido. Lê lá, Isaías 54, 7 e 8. E agora o valentão treme. Hoje aqui nós temos esse fraco, como Jesus era fraco, que morreu, que apanhou. Mas depois que ele ressuscitou, vai, Paulo. Vai lá tocar nele. A voz dele fez tudo tremer. Assim é você, filho, é eu. Quando sair desse corpo, vamos ter o mesmo poder. Voltar às origens. Lembrar do passado lá, antes da fundação do mundo. De tudo que você andava com Deus, você vai voltar a lembrar. Hoje somos limitados por essa carne. Limitado por a carne. Aleluia. Começa a saga de Paulo. Paulo é comissionado. Sabe o que é comissionado? Os apóstolos foram chamados. André, Pedro, Felipe. Foi isso? Felipe, André, venha fazer vocês pescadores de homens, venha após mim. Paulo não. Paulo foi obrigado. Ele era escolhido desde o ventre da mãe para esta obra. E quando chegou o momento, ele foi chamado, é igual nós. É igual você, que está aí fora matando, roubando, usando droga. Se prostituindo. Não deixa Deus te derrubar cego do chão não, meu querido. Para tu vir. Escuta o chamado. Quando ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração, diz os Hebreus. Escuta o chamado. Não deixa você vir cego, não. Atômico e tremendo, tá? Tem muita gente aí que tá cego. Atômico e tremendo. E ainda resistindo o chamado. Aleluia. 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 2 Coríntios 12. Agora, Deus comissiona ele. É comissionado. Ele agora vai receber as instruções. Aonde? Não como os apóstolos. Andando com Cristo, carne fraco. O Nazareno. Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O processo para o mundo espiritual é mais embaixo. É mais forte. É diferente. É o reino espiritual. Jesus teve que morrer. O Nazareno
que estava junto com os discípulos, agora ele vai à cruz. Ressuscita ao terceiro dia. O Jesus carne nazareno agora ressuscitou Jesus espiritual. O Espírito, a carne dele revestida de poder, cheia de glória luminosa. Sobe ao céu. Assenta à direita do Pai. E aguarda o processo. Porque Deus é organizado. Jesus está aguardando o processo do lado do Pai, intercedendo por nós. Até que chega a hora que aquele que foi escolhido no ventre da mãe, chega o dia do seu chamado. Cai cego no chão. O homem carnal, brutal, assassino, está atômico e tremendo e cego adiante do Jesus Espírito ressuscitado. Agora ele é chamado pelo Jesus Espírito para ser apresentado ao Deus Espírito. O homem chamado Paulo, que é carne, que vai subir o céu também em espírito, para descer a um povo, para regenerar também em espírito. Não pode ser de outro jeito. Mundo espiritual. Coisa que as igrejas não entendem. Não entende. Vamos lá. Esse evangelho espiritual não pode ser passado em carne, mas pelo Deus espiritual, ao Jesus espiritual, para um Paulo em espírito, para descer para uma geração espiritual. Amém? Entendeu? Está entendendo? 2 Coríntios 12, 2 a 4. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se do corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se é no corpo, se é fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Irmão, a mensagem, a revelação é tão perfeita. A chamada de Paulo é tão perfeita. Se ele não sabe se ele estava em carne ou em espírito, em corpo ou em espírito. Ele não sabe. Para ele estava normal, como que estivesse aqui. Porque Deus não quis deixar engano, dúvida. E as coisas inefáveis que ao homem não convém falar, são a revelação agora em Paulo, escrita no coração. E as palavras que ele escreveu no livro, ao qual Deus revelou para ele, para que fique para nós. A verdade de Deus. Aquilo viva. Paulo que subiu em espírito, desceu uma bomba. Uma bomba. Para pregar o evangelho aos gentios. A revelação aos gentios. Agora, os apóstolos, a lei é abolida, é abrogada. Os apóstolos vai pregar
para as ovelhas perdidas da casa de Israel e em volta de Israel, ali pela Ásia, pelo Oriente. Se dentro daquele circo encontrasse alguém como Cornélio, ele era obrigado a pregar, mesmo que não queresse pregar igual Pedro, precisou Deus mostrar um mistério. Que ele estava dentro do seu círculo, que ele tinha que pregar. Porque Paulo não estava ali, era eles como apóstolo que tinha que pregar, que até mesmo ele estava para fazer a reconciliação dos judeus com os gentios e tirar eles debaixo da lei e trazer para a graça. E eles também sair da lei, porque estavam pregando na lei, e voltar para a graça, para não ficar debaixo da maldição da lei, como vivem os judeus. Está entendendo, meus irmãos? O mistério. Por que que o vídeo é os evangelhos pregados hoje pelas igrejas contradizem o verdadeiro evangelho da graça? Nós não estamos vivendo mais os apóstolos. Se pregar Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, algumas coisas aproveitam. Mas 90% é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, algumas palavras que a gente pode aproveitar, que foi pregada, predita para as ovelhas perdidas, mas que também serve para a gente, seria proveitoso nós pega. Desde de quando não seja de mandamento, desde de quando não seja de lei, desde de quando não seja de ordenança, que isso foi cravado na cruz. Está entendendo? Vamos lá. Vamos lá. Acaba de receber a excelência do Evangelho da Graça. Irmão, quer dizer uma coisa para vocês. Quando as igrejas começar a crer na verdadeira graça, pregada pelo pregador da graça, quando as igrejas saberem que nós somos gentios, que nós não somos judeus, algo vai mudar dentro das igrejas. Muita gente da igreja vai sair. Mas muita gente que está fora vai entrar. Hoje fala igreja, não fala do templo de pedra, de cal, com areia não. Cadeira e púlpito. A gente fala das reuniões entre nós. Cada um na sua casa. Que esse templo vai acabar. Eu creio. Está direcionando para isso. Está direcionando para isso. Gálatas 1, 11 e 12. Mas faço vós saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo. O evangelho de Paulo é feito a revelação de Cristo. Cristo morreu para poder tirar Israel de debaixo da lei e trazer para nós o reino espiritual, não o ministério carnal, mas espírito, pregando para nós predestinação, eleição, escolhidos, eleito. Enquanto as igrejas dizem que nós somos condenados, irmão, trazendo para nós um véu de Moisés para pôr de novo no nosso rosto.
Irmão, quando as igrejas largam Paulo, profeta da parte de Deus e de Cristo, para que revele essa graça, essas maravilhas para nós, e volta para o véu de Moisés, pregar mandamento de Moisés, pregar Velho Testamento, ou os evangelhos das ovelhas perdidas da casa de Israel, e está contradizendo o verdadeiro evangelho de Cristo, ou não está? Sim, sim. Hoje nós não vivemos mais no reino da carne. Os mandamentos eram para a carne. As ordenanças eram para a carne. Porque para espírito não tem ordenança. Não tem mandamento. Não tem lei. Não tem condenação. A carne sim, mas não presta para nada. E eu obedeço a voz do meu Espírito que está dentro de mim, ao qual a glória de Deus traz a luz ao meu Espírito, que me revela. E se eu quiser estar com Deus, eu tenho que obedecer a voz da minha consciência, enviada pelo meu Espírito, que está dentro do meu coração. Amém, irmão? Esse é o evangelho de hoje. Não com letra de tinta. Amém? João 6,63, João 6,63, 63. O Espírito é o que vive e fica. O Espírito é o que vive e fica. Vive e fica. E a carne para nada presta. As palavras que eu falo, que eu vos disser, é Espírito e vida. As palavras que saem da minha boca, hoje é de Espírito e vida. A palavra que sai da boca de Paulo era Espírito e vida. A palavra que sai da boca de Jesus é para dar vida, é Espírito e vida. Não é letra, condenação e morte. E morte. O Espírito é o que vive e fica. Hoje nós estamos nesse reino espiritual. É por isso que está aqui Espírito. É por isso que faz a confusão da Trindade. Que sente dor, sente desejo, que proíbe, que fala, que sente emoção, que sente razão. Está falando de nós mesmos. Os caras não entendem. Não entendem que esse Espírito que sente isso é eu. É o que está dentro de mim, que é eu. Aleluia. Aleluia. Romano 2, 29. Romano 2, 29. Mas é judeu o que é no interior e circuncisão, e que é do coração, no espírito, não na letra, cuja louvor não provém do homem, mas de Deus. Romano 2, 29. Mas é judeu o que é no interior, circuncisão, é judeus, circuncidado, a qual a ovelha foi enviada para pregar pela circuncisão. Pedro era apóstolo da circuncisão. Mas olha qual a resposta. Que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém do homem, mas de Deus. No coração, o espírito escrito no coração, do coração, o espírito do coração, não da letra. Cujo louvor não vem do homem, mas de Deus. É Deus que aprova nós quando estamos andando segundo o Espírito, não segundo a carne, porque nós não temos mais como andar segundo a carne se somos gerados pelo Espírito. Aquilo são interpretação. Entendeu? 2 Coríntios 3,8. Como não seria de maior glória
O ministério do Espírito, aleluia, olha lá, irmão, é o de hoje. Como não seria de maior glória o ministério do Espírito de hoje? Romanos 8, 13 e 14. Porque se viveste segundo a carne, morrereis. Mas se é pelo o Espírito, mortificaste as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se nós somos guiados pela carne, morrerei. Mas se somos guiados pelo Espírito, mortificaste a obra da carne, vivereis. Que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. E nós somos guiados porque, eu já falei para vocês, quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Ah, filho do diabo, a geração de Caim, a geração de Cã, há joio e há bodes. A Bíblia não mente. Há vaso de honra e vaso de desonra. Há pessoas escolhidas para a perdição e outra para louvor. Uma para a perdição e outra para louvor. O filho do diabo não é contado. Quando a gente está falando dessas passagens, estamos falando sobre filho de Deus, criatura de Deus, predestinado. Ovelhas que virou filho. Ou continua ainda ovelha, que vai vir, que é filho, que Deus vai buscar. Entendeu o mistério? Não fique aí pensando que todo mundo é filho de Deus. Ou que precisa de Deus para ser salvo. Mais ou menos assim que as igrejas pensam. Todo mundo precisa de Deus para ser salvo. Tem que ir até uma igreja, erguer a mão, aceitar Jesus. Se batizar nas águas. Se batizar nas águas. 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Diz que eu já fui batizado junto com Cristo, ressuscitado junto com Cristo. Que na sua morte eu já fui batizado. Quando eu faço um corpo com Cristo, me uno com Cristo, eu já sou batizado, não preciso batizar mais. Vocês espirituais não precisam de batismo mais. Não precisa. Lê lá. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Se vocês não já foram batizados pela morte de Cristo, nós já fomos batizados pela morte de Cristo. Precisa de trazer hoje, não. Leva o batismo das águas. Como que água vai resolver o problema de ninguém? Que nunca resolveu. Nós que estamos reconciliados a depois da graça, que caiu a lei, que caiu o templo, que entra a plenitude dos gentios, que Jesus já foi ressuscitado, nós somos ressuscitados com Cristo na sua morte e batizados pelo seu batismo, que somos só um corpo, um só espírito. De novo. Jesus, em quarta série, Mobral. Quem lembra do Mobral? Porque eu estudei lá no meio do mato, sul da Bahia. Porto Seguro, Ilhéus, Canavieiras, Una, Santa Luzia, Colônia de Una, Arataca, Pedras, Comandatuba, Pirelli Zé Souza,
Pirelli, não esqueço de Zé Souza, eu vou aí te dar um abraço abençoado e dizer para você que você é salvo, que você não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo por você. Você é um espírito revestido de carne, vou levar para você em Brizola, mostrar para vocês que você não precisa fazer mais nada, nada lhe tira dos braços do Pai. Nada te arrebata da mão dele, está lá escrito. Dou a vida pelas minhas ovelhas, e ninguém arrebata da minha mão. Ovelha, ovelha, ainda não é filho. E agora que você já retornou, já reconciliou, é filho, danou-se, Brizola. Zé Souza, ninguém te arrebata da mão de Deus, meu querido. Por mais que tu tenha falha, por mais que tu pise na bola, às vezes que nós somos carne, somos tentados, não pelo capeta, o capeta tem mais direito de tentar nós, é nós mesmos que se tenta, que dá direito, não obedece à voz do Espírito. Deus vai te pegar, vai te dar um couro, mas jamais o Pai abandona o Filho, jamais, jamais dirá Deus, nosso Pai do Espírito. Amém, Zé Souza? Alô, Brizola. Vamos lá. Vamos continuar o nosso reino espiritual. Nosso reino espiritual. Romano 8,16. Mas o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O reino espiritual. Ministério espiritual, não da letra, não da carne. João 1. João 1, 11 e 12. Veio para os que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos o quanto o receberam, deu-se-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Depois que você ouviu o Brizola e Zé Souza, aceitou a reconciliação que tu já era dele, tu era uma ovelha perdida entre os gentios, não da casa de Israel, ouviu e creu no nome dele, no nome. Você já reconciliou, não precisa de igreja, é crer no nome dele, vê, é crer no nome dele, meu filho. Isso é uma coisa que é naturalmente dentro de você. Você já começa a mudar. Eu tinha um inquilino aqui de São Paulo, por nome Helder, morou aqui em uma das minhas casas que eu tenho de aluguel. E quando ele viu eu lendo a Bíblia, que eu fui para a igreja, comecei a ler Bíblia, ele me contou um testemunho. Ele não era evangélico, ele é de Capim Grosso, lá na Bahia. E ele me disse: Zé, quero te contar um testemunho de um amigo meu. Digo: fala, Helder. Aí ele disse: nós era da zoeira, eu tinha mais um amigo, um outro amigo, tudo classe média, lá de Capim Grosso. E um amigo meu tinha um carro, nós não tinha. E ele disse: vamos para minha casa, que era pertinho, porque é dia de festa, aniversário da cidade. E eu lá, estou esperando vocês. Vocês vão trocar, tirar nós entra no meu carro e vamos para o clube, é onde vai ter a festa. Beber todas. Namorar com todas as meninas. Vamos, tudo zoeira, tudo novo. Foram. Aí o Helder pegou o outro amigo dele, foi para casa desse que tinha um carro, que convidou para ir para casa dele. Para ir no carro dele para a festa. E lá o cara estava demorando, foi tomar banho, que era para estar tomando banho esperando, não, ainda foi tomar banho, ficou lá no banheiro. Aí quando voltou, sentou na mesa, baixou a cabeça na mesa, eu não esqueço disso nunca, e começou a chorar, sentado na mesa, olhando para os meninos que estavam esperando por ele, chorando. O cara que era da pesada, da zoeira, da droga,
das noitadas, da cachaçada. Aí o Helder, que é esse cara que era meu inquilino, que hoje ele está no Japão, ele foi lá e balançou o cara de fulano, que eu não sei o nome do cara, já esqueci. O que aconteceu com você? Ele disse, os meninos, eu pisei na bola com vocês. Chamei vocês para vir para aqui, para nós ir para a festa no meu carro. Se algum sabe dirigir, pode pegar meu carro e ir, porque eu não vou mais. Por quê? Perguntou os meninos a ele. Ele disse, ouvi uma voz dentro do meu consciente que me disse que eu ia para um lugar que não era meu. O meu reino não é aqui na terra, é no céu. E eu vou ter um encontro com Jesus. E não vou mais para farra nenhuma. Vou me socar dentro de uma igreja. E hoje o cara é pastor em Capim Grosso. Isso é ovelha. Ovelha. Ovelha perdida entre os gentios. Ovelha não é bode. Ovelha não é joio. Ovelha não é geração da serpente, semente da serpente. Geração de Caim, filho de Cã. Ovelha é chamado desde a fundação do mundo. Ovelha é escolhido. Ovelha é predestinado. Ovelha é eleita de Deus para sempre. Você é de Deus. Amém, irmão? Está crendo? Te dê esperança? Não é eu, é a Bíblia. É Deus. É só saber ler. Largar os evangelhos da casa perdida de Israel. Esquecer a lei. E vai ler Paulo, que é revelação, é predestinação, é que nós temos poder, é bênção, é bênção, é bênção. Você não vê ele nas igrejas. Agora você é filho. 2 Coríntios 2,7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos, para nós, para a nossa glória. A revelação a Paulo, que estava oculta. A revelação que estava oculta, que foi revelada a Paulo, para a nossa glória. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nula revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ainda 1 Coríntios 2, 13. 1 Coríntios 2, 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, compreendendo as coisas espirituais, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ô, irmão, os evangelhos, as leis, era carnal, escrita em papel, a qual se conseguia em ordenança e mandamento. Mas a graça de Cristo, você vê que é tudo por revelação espiritual escrita. Não precisa de profeta.
Porque é o profeta que está obedecendo a ordem do outro maior dos profetas, Jesus, que está escrevendo para o mundo espiritual, para que nós entendamos. Por isso que as igrejas que vivem na carne não compreendem e não passam essa revelação para os membros que vivem cegos. Entendeu? Entendeu? Por isso, que nós vivemos hoje um reino espiritual, não de letra, de ordenança, de santa ceia, de batismo, de pão, de vinho, entendeu? Hoje é um reino espiritual. Espiritual. Não precisamos de ordenança. Quer que eu fale a verdade? E nem de templo mais hoje. Se a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito mal de homem, que eu sou o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em mim, que é onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente no meio. Então, para que eu preciso de igreja? Eu preciso de obedecer a voz de Deus e ser fiel à fé, a obedecer a minha fé. Porque eu vim para um lugar que é chamado Casa de Deus, que Deus não está lá dentro, que é onde só fala dos evangelhos da casa perdida, das ovelhas perdidas da casa de Israel e dos mandamentos que hoje não é mais para nós. Eu sou gentil e contra gentil não há mandamento. Você vai ver aí na frente. Amém, irmão? Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é... Dá até uma musiquinha, hein? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, de paz, de alegria no Espírito Santo. Não em mandamento, não em ordenança, não em batismo, não em ceia. Tudo isso já é passado. Tudo isso já é passado. Se você é um predestinado, se você está aqui cumprindo um propósito de Deus, que você já tem seu nome escrito em todas as suas coisas, está tudo escrito o que você vai fazer, você não precisa de mais nada. Só que põe a sua fé em ação e viver pela fé. Você sabe como é viver pela fé? Você sabe? Se a Bíblia diz que você é um predestinado, tenha fé que você é um predestinado. Se você não crê, você não está com fé. Se a Bíblia diz que você é um eleito, que você foi um escolhido, igual está lá em João 15, 16. Não foi você que escolheu mim, mas eu que escolhi a vós para que viesse e desse bom fruto. Se foi ele que escolheu você, você é dele. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E da minha mão ninguém arrebata. Por que o diabo vai te arrebatar? Por que você vai perder a sua salvação? Se da mão de Deus ninguém te arrebata. Crê, meu filho! Crê! Crê, meu filho! Então você não é crente? Romano 8, 1 e 2. Romano 8, 1 e 2. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas pelo Espírito. Você é Espírito, você está no reino de Espírito, porque o Espírito, tá? Cristo tirou a lei do Espírito e da morte, porque Cristo já tirou a lei do Espírito e da morte. Hoje não tem mais lei contra a morte, nem a lei do pecado e da morte, quer dizer, do Espírito, que Cristo já tirou a lei do pecado e da morte. Você está livre, livre, livre. É só crer, crer. Se você não vive de fé, crê. Lê e crê. Esquece
Os apóstolos foram enviados para as ovelhas perdidas de Israel, porque a função deles é pregar para eles. Os evangelhos é para as ovelhas perdidas de Israel. Nós somos gentios, nós não tem lei, não tem lei. Palavra dura é para aqueles perseguidores de Cristo, religiosos, que queria pegar Cristo em uma falha para aprender e matar, crucificar. Para esses a palavra é dura. Não é tirar essa palavra dura dele e vir para os coitadinhos que buscam apoio em Cristo, que é os gentios. Entendeu? Entendeu? Então estamos vivendo o reino espiritual. Irmão, dê like no meu vídeo, por favor. Me ajuda, abençoado. E outra, eu tenho pedido tanto um data show, um retroprojetor. Tem retroprojetor até de R$300. Eu não pude comprar ainda, meu irmão. Estou esperando que alguém vai doar, que eu quero projetar esses versículos que eu estou citando um por um na parede e mostrar para vocês. Uma hora um abençoado vai me fazer isso. É só você botar o seu telefone aí no vídeo, eu vou lá. Que eu coloco o meu telefone aí no vídeo. Vou colocar a qualquer hora. Para vocês enviar para mim esse retroprojetor. Eu já tenho as caixas de som. Tá vendo ali? Caixa de som, olha lá, ó. Já tenho. Falta só o retroprojetor. O microfone eu compro. Um microfone bom. E vou fazer aqui, tu vai ver, irmão. O que a gente vai fazer. Trazer esperança para as pessoas desesperançadas. Esse é o nosso objetivo. Trazer esperança para pessoas desesperançadas. Pessoas que estão desenganadas de salvação. Destruídas, jogadas na sarjeta por causa de uma maldição que uma igreja te jogou, por causa de uma falha da carne, sendo que a carne para nada presta. Por causa de um pecado que você cometeu, ao qual Cristo apagou. Rasgou a cédula que era contra nós, das suas ordenanças. Pagou a dívida já por nós. E você fica pensando que você ainda está debaixo de dívida. Você não deve mais nada. 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 Amém, irmão? Então assine e dê o like aí, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.